Olá, seres sombrios! Como vocês estão? Eu sou Dark Philip e este é o último vídeo do especial de Halloween do Diverso Universo de Philip. Sim, o Halloween já passou, mas eu decidi trazer este vídeo aqui para finalizar, definitivamente o mês do Halloween, o especial do Halloween, por um motivo. Bom, se você viu os meus vídeos sobre as origens do Halloween, você sabe que tem tudo a ver com o Dia dos Mortos, né? O Dia de Finados, enfim, as celebrações para os mortos. E é por isso que eu decidi finalizar esse especial falando sobre a morte nas diferentes culturas e ao longo dos tempos. Porque eu já puxei um gancho nos vídeos sobre o Halloween, então eu achei interessante dar assim uma finalizada. É claro que eu não vou trazer aqui tudo sobre todas as celebrações dos mortos, em todas as culturas, porque seria muita coisa. Eu quero trazer mais também um pouco de reflexão sobre isso, sobre como a gente encara a morte e como isso é muito particular de cultura para cultura, tá? É por isso que esse vídeo está saindo provavelmente no dia seguinte ao Dia dos Mortos, ao Dia de Muertos, ou Dia de los Muertos, ou Dia de Finados, enfim. Justamente para isso, né? Então eu já peço por favor que você deixe o like neste vídeo. Se você não acompanhou o especial de Halloween, o mês inteiro de outubro, eu trouxe aqui vídeos com a temática de Halloween e na semana do Halloween foram vídeos muito especiais. E eu fiz isso também lá no meu Instagram, _de_Philip, o link tá sempre aqui embaixo no vídeo, tá bom? E isso, por favor, curta este vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe e vai comentando aqui o que você está achando, como você encara a morte, como você celebra a morte, né? Existe alguma cultura particular específica na sua família, na sua comunidade? Conta aqui pra gente. Bom, eu falei nos vídeos sobre a origem do Halloween sobre o Samhain e a Lemúria, que são duas festas pagãs, o Samhain da cultura celta e a Lemúria da cultura romana. Festivais pagãos ou pagãos? Pagãos. Festivais pagãos em honra aos mortos. E a gente viu, só por essas duas celebrações, que a morte não era vista de uma forma ruim, de uma forma negativa nas culturas antigas. E isso é praticamente universal. Antes do cristianismo, antes do judaísmo, do monoteísmo dominar o mundo, porque, hoje em dia as maiores religiões são monoteístas, o que é uma coisa atual, porque antigamente não era. As religiões, as tradições culturais, em sua grande maioria, se não no geral, ao redor do mundo, eram politeístas, ou seja, cultuavam mais de uma divindade. A morte nessas culturas era vista como mais uma etapa da vida, como mais uma passagem para uma próxima jornada, um outro mundo, mas não era exatamente um fim específico. Quando a gente fala isso, é claro que as pessoas que perdiam alguém, as pessoas que ficavam, elas obviamente sentiam saudade, sentiam a tristeza, mas era algo mais rápido, porque elas tinham mais rápido no sentido de que era mais rapidamente elaborado e até mesmo aceito, porque elas sabiam que havia uma próxima etapa, que a pessoa que foi perdida não foi perdida, ela apenas continuou a jornada dela e ela nunca abandonaria de fato aqueles que ficam, porque na maioria dessas religiões, sempre houve um contato entre o mundo dos vivos e o outro mundo, o outro lado. Isso sempre foi uma realidade, algo concreto para essas culturas. Hoje em dia, é claro que ainda existem culturas dessa forma, existem tradições dessa forma e existem novas religiões que resgatam essas tradições.
A bruxaria, por exemplo, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras como o candomblé, a umbanda, as religiões de raiz nativas, né, ou indígenas, são religiões e tradições que têm a certeza de que os mortos continuam conosco. E o Dia de Muertos, né, o Dia de los Muertos no México, que vem se tornando cada vez mais popular no restante do mundo, pelo menos aqui na nossa parte ocidental, é exatamente isso. É uma celebração da continuação da vida. As pessoas morrem, mas elas continuam existindo de uma outra forma. E é por isso que elas são celebradas. É uma festa com comida, uma festa colorida, com decorações, com comida, são ofertados alimentos para os mortos, porque esses mortos não desaparecem, eles continuam existindo e continuam com a gente. A tradição de fotos de quem já morreu é para nos lembrar de que esta pessoa está conosco, sempre, segundo essas tradições. Outras tradições têm esse costume, por exemplo, eu disse que na Lemúria era comum os romanos despejarem leite nos túmulos e também deixar bolos. No Dia de los Muertos, no México, isso também acontece, as pessoas oferecem as comidas preferidas daqueles que se foram. No voodoo haitiano, que é muito comum nos Estados Unidos, especialmente na região da Louisiana, de Nova Orleans, no sul dos Estados Unidos, existe também essa tradição de ofertar comida para quem já foi, né, para os seus antepassados, para pedir auxílio, pedir ajuda em determinadas situações. Assim também como nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, onde nós temos as oferendas, né? Tem um nome específico que eu acabei de esquecer, que são ofertadas para os orixás, para as entidades, pedindo favores, mas também agradecendo, sendo ali uma forma de gratidão. E é muito interessante e importante que nessas culturas, onde a morte é vista apenas como mais uma etapa e esses entes queridos permanecem conosco, nós ainda temos divindades interessantíssimas e importantíssimas relacionadas à morte. Eu estou usando aqui, por exemplo, essa imagem de Obaluaê, que é cultuado no candomblé, na umbanda, mas que também tem uma outra face, vamos assim dizer, como Omolu, que seria ali o guardião dos cemitérios. Nós temos também Yansan, que é um orixá que guia as almas. Temos Nanã, que é uma orixá anciã ligada à morte e aos espíritos. E nós temos nas outras culturas também divindades assim. No voodoo, por exemplo, nós temos Papalegba, temos o Baron Sam de Barão Samedi, que são ligados à passagem, à condução dos mortos, ao guia, né, dos mortos. E aí a gente entra em um campo muito amplo. Sempre houveram divindades dos mortos. Sempre, né? Por exemplo, Hades, né, que é o deus grego, e Plutão romano dos mortos, assim como Thanatos, que era o deus da morte. Na mitologia nórdica nós tínhamos Hel ou Hela, que eu já falei aqui no canal, que era a deusa que reinava, né, no mundo dos mortos, mas haviam determinados tipos de mortos, né, os que morriam em batalha iam para Valhalla, junto de Odin e das outras divindades. E essas divindades da morte, elas não eram consideradas malignas. Hoje em dia a gente tem essa visão, e a cultura pop fez muito isso. Por exemplo, transformar Hades num vilão por ser o deus dos mortos. A gente vê isso em praticamente todas as obras de ficção que trazem a mitologia grega, a cultura grega, como a animação da Disney, como Percy Jackson, nem tanto, ele ameniza essa visão de Hades como um deus mau.
Mas isso é muito comum, por quê? Porque nós enxergamos com a visão ocidental cristã. Eu estou falando ocidental porque no Oriente, né, as visões são diferentes, especialmente na Ásia, nas culturas japonesa, chinesa. A morte é também vista de forma diferente, tá? Mas aí seriam muitas ramificações que não dá para trazer aqui nesse momento. Eu vou citar apenas Kali, que é uma deusa hindu, considerada a deusa da morte, que é uma deusa de aspecto terrível. Ela usa partes de corpos humanos como decoração no seu corpo, em todo o seu corpo. Ela tem a pele azul e, segundo acredita-se, Kali significa a negra, então ela seria uma divindade escura no sentido não de cor de pele, mas no sentido espiritual e simbólico, uma deusa sombria, tá? Porém, apesar de ter uma aparência bem chocante e para nós acostumados com a visão cristã ocidental, uma figura, uma imagem até mesmo assustadora, ela era e ainda é, porque o hinduísmo ainda existe, uma das deusas mais populares e mais cultuadas. Porque essa imagem assustadora representa a força de Kali contra os inimigos. Lembra? Eu falei nos vídeos do Halloween o costume de usar imagens assustadoras para repelir o mal, para assustar o mal. Kali também tem isso. Ela é assustadora para aqueles que são contra ela, para os inimigos. Mas para os devotos dela, aqueles que a entendem e a cultuam e a aceitam, ela é uma mãe. Kali é uma divindade materna. E a gente pode pegar essa metáfora, vamos assim dizer, para a morte. Para quem teme a morte, realmente é algo horrível, né? Algo medonho. Mas para quem entende e aceita, é só mais uma etapa. E essa é a mentalidade de muitos povos pagãos, mas não é a mentalidade cristã. E esse, vamos assim dizer, é o problema com a morte que nós temos. O cristianismo, com a sua visão de inferno, de condenação eterna e até de vida eterna, uma vida estagnada, onde depois de morto você não evolui, você não muda, você fica exatamente igual, adorando a Deus no mesmo canto. Essa mentalidade faz com que a gente tema esse futuro. Porque ou eu sou condenado eternamente para o inferno, ou eu sou torturado por um tempo no purgatório até a oração de quem está vivo me libertar, não depende de mim, ou então eu vou para um céu onde eu vou ficar eternamente assim na frente de Deus e só, né? Ou então num grande jardim com muitos animais selvagens sendo meus amigos, enfim. Isso é assustador, e isso fez com que a morte fosse assustadora para nós e que nós enxergássemos as divindades relacionadas à morte como divindades ruins e más. Até porque quem é o representante maior da morte no cristianismo? Não é Deus, é o diabo. Porque o diabo é a arma da igreja, a arma do cristianismo para nos meter medo do inferno. Então a gente tem ou o diabo ou aquela representação sombria de um esqueleto com uma foice que tem as suas raízes em diversas mitologias, assim como o diabo. A foice é um instrumento da colheita, né? Como eu falei no Soen, a colheita representava esse ciclo de morte e renascimento. Você colhia aquilo que foi plantado, a terra ficava morta, vazia, mas em breve você plantaria uma nova vida que germinaria com o tempo e o ciclo recomeçava. A foice também é um símbolo de Cronos, que era o deus grego do tempo. Cronos e Saturno, por assim dizer, o seu correspondente romano. Então ele era um deus ancião, um deus do tempo, que poderia ceifar a vida, né? Porque é isso que o tempo faz, a morte ceifa a nossa vida. Mas não era um símbolo ruim, pelo contrário, era um símbolo de renascimento, de renovação, de ciclo que continua. Mas foi usado nessa imagem sombria. A imagem dos esqueletos, nós temos
inúmeros lugares ao redor do mundo onde esqueletos, caveiras, crânios, ossos eram usados em partes ritualísticas, de culto mesmo. Porque nós somos esqueleto, é isso que nós somos, é a nossa natureza, é o nosso interior. E isso, em muitas culturas, a caveira, o crânio, o esqueleto simboliza a nossa vida interna, aquilo que todos nós temos em comum, que é o nosso interior, né? Nesse sentido de humanidade. A cor preta em muitas culturas antigas era símbolo de grande poder, muitas vezes associada a sim divindades mais sombrias, mas esse sombrio não significava malignas, significava noite, significava mistério, significava o oculto, aquilo que nós não conhecemos, mas que existe e está conosco, mas não no sentido ruim, que é o que a religião cristã nos ensinou, né? Moldou aqui a nossa cultura. Então só aí nós temos, assim como no diabo, que nós temos elementos de várias divindades de outras culturas, na figura maligna da morte nós também temos elementos de outras culturas, que foram, por assim dizer, demonizadas para criar essa figura tão assustadora. Quando na verdade, antes desse pânico da morte ser instaurado pela religião cristã, nós tínhamos muitas culturas, muitas religiões, muitas divindades e entidades ligadas e relacionadas à morte que eram nossos aliados. Muitas divindades nas culturas não estavam diretamente associadas à morte, mas estavam ligadas ao guiamento, enfim, a condução das pessoas no pós-morte. Seriam os psicopompos ou guias. Eles guiavam as almas durante a vida e no pós-vida. Hermes e Mercúrio nas religiões greco-romanas, que era o deus da comunicação, ele era considerado um condutor das almas. Anubis no Antigo Egito, que era o deus com cabeça de chacal, que era o deus da mumificação, ele guiava os mortos ali para o julgamento individual e para o pós-vida. Ganesha, o simpático deus elefante no hinduísmo, ele é também considerado um psicopompo, porque ele é o deus que abre os caminhos e que nos guia dentro desses caminhos. Hécate, a grande deusa da lua, uma das deusas mais cultuadas hoje em dia pela bruxaria, já falei sobre ela aqui no canal também. Ela também era considerada um psicopompo, porque ela guia as almas dentre os desafios, as dificuldades e dentre a escuridão. Exu, a divindade Exu, tá? As entidades também, as entidades que são cultuadas aqui nas religiões afro-brasileiras, podem ser considerados psicopompos. As entidades de esquerda, Exu, Pombagira, não vou entrar em detalhes, mas são entidades que lidam mais com essa parte mortal, a parte carnal, essa parte de desafios que devem ser resolvidos aqui em vida, mas também no pós-vida, tá? Mas o orixá Exu, originário das culturas Yorubá, das tribos Yorubás lá da África, da cultura Yorubá da África, a divindade Exu é um psicopompo. As valquírias na cultura nórdica, que resgatavam as almas dos guerreiros mortos e levavam até Valhalla, eram psicopompos. O lobo, também já falei aqui no canal, ele é um animal que sempre foi visto em várias culturas como um psicopompo, um animal espiritual que guia as almas. Até na cultura cristã nós temos um psicopompo, que seria o arcanjo Miguel, que foi por muito tempo considerado um guia das almas depois da morte. Hoje em dia, essa tradição foi reduzida apenas a uma tradição da adoração às 13 almas do purgatório, algo assim, que o arcanjo Miguel está lá no meio. Mas para vocês verem que até no início dessa cultura cristã, a relação com a morte era diferente. E ao tempo,
Com o tempo, o medo foi instaurado e a própria cultura cristã foi modificada para esse medo ser encaixado. O diabo também, no início não existia diabo. Lá na Idade Média o diabo é construído para meter medo, assim como essa figura da morte, esse medo da morte. Então, gente, o que eu quero trazer aqui? É óbvio que morrer é algo que quase ninguém quer, né? Especialmente aqui na nossa cultura ocidental. Perder alguém é algo que ninguém quer, é algo muito doloroso, muito sofrido. O luto existe, o luto é importante. Não apenas o luto de pessoas que nós perdemos, mas o luto de coisas que perdemos, situações que perdemos na nossa vida. Existem vários tipos de luto. Mas a nossa ideia, a nossa imagem e esse medo, essas necessidades que nós temos de elaborar a morte, de sofrer pela morte, de temer a morte, é algo construído. E eu acho isso importante porque existem sim tabus e preconceitos em torno disso que muitas vezes nos escravizam, nos aprisionam e nos causam transtorno. Né? Por exemplo, eu estou aqui usando um colar, né, que é inspirado no tabuleiro Ouija. Essa coisa de falar com os mortos é um grande tabu, porque é algo ruim, porque não deve mexer com os mortos. Mas, gente, sempre, desde o início da humanidade, essa relação com os mortos existe. Entendem? É por isso que nós temos ainda hoje tantas culturas, religiões e espiritualidades que fazem esse contato com os mortos. Nem que seja oferecendo uma comida, celebrando uma festa, rezando para os seus santos, porque assim, os santos cristãos são pessoas mortas. Por que a gente pode falar com esses santos, não pode falar com os nossos parentes? Porque esses santos foram autorizados pela igreja. Entende? Quem somos nós para dizer que fulano tá bem ou tá mal? Onde o fulano tá depois da morte? Porque ninguém sabe, gente. As culturas têm várias ideias e crenças sobre o pós-morte, mas ninguém sabe absolutamente, né? Com certeza. Então, como a gente pode falar que o fulano tá em tal lugar e o ciclano tá em outro lugar? Não tem como falar. Mas essa relação com os mortos existe até onde ela é negada, como por exemplo no cristianismo. Né? E eu acho que se a gente se desapegar disso, grandes outros tabus e preconceitos, como por exemplo caveiras, o estilo gótico, filmes de terror, por exemplo, o próprio Halloween, esses tabus e preconceitos podem ser quebrados, porque a morte faz parte de nós, né? Aquele ditado, a única certeza que nós temos é a morte. E, bom, quem sabe os mortos estão conosco mesmo? Quem sabe eles nos ajudam? Né? Quem sabe não... Enfim, não vou aprofundar aqui na minha crença, mas é isso, tá? Eu quis fazer essa reflexão mesmo. Reflita aí, né? Eu falei para vocês comentarem o que vocês pensam sobre isso, se vocês temem a morte, quais são seus medos, se vocês têm costumes referentes aos mortos, à morte... para a gente conversar, para a gente entender melhor isso e para a gente lembrar que não existe apenas uma cultura no mundo, não existe apenas uma visão de mundo, existem várias, diversas, inúmeras, incontáveis visões de mundo, inúmeras culturas, inúmeras crenças, inúmeras formas de enxergar, viver, celebrar, passar pela morte. Tá? Na Indonésia, por exemplo, existe lá um povo, uma cultura, que depois de morto, eles mantêm o corpo da pessoa morta dentro de casa, vestido, e fica, acho que por um ano mais ou menos, a pessoa morta lá, né? Eles têm um tipo de embalsamamento, uma forma de preservar melhor o corpo, e eles trocam de roupa, eles dão comida, eles celebram aniversário, eles celebram tudo ao redor deste corpo, desta pessoa. E aí depois de um tempo eles finalmente enterram. E de tempos em tempos eles desenterram as pessoas, vestem elas com roupas novas, celebram, passam com elas pela aldeia. É uma forma de celebrar a morte, de entender que os mortos continuam conosco. E isso, gente, pode parecer bizarro para a nossa cultura ocidental, mas porque nós estamos engessados nessa cultura cristã
judaico-cristã de medo da morte, uma cultura que é recente, tá? Porque aqui no Ocidente, antes do cristianismo, era comum convivermos com a morte e com os mortos todos os dias, tá? É isso, gente. Oficialmente encerrado o mês especial de Halloween aqui no canal. Claro que talvez não, isso é que eu vou gravar um outro vídeo para postar antes, mas enfim, é claro que eu sempre vou trazer assuntos assim, assuntos mais macabros, assuntos que podem ser considerados de Halloween, porque é uma coisa que eu gosto, então isso vai continuar acontecendo aqui no canal. Eu não sei que rumo esse canal vai tomar, não sei ainda, tô pensando nisso, mas enfim, vão continuar esses temas, mas o especial de Halloween de outubro encerra-se aqui. Lembrando que no meu Instagram existe muito conteúdo, eu postei muita coisa esse mês, eu postei os contos de terror que eu escrevi lá no meu Instagram, e eu também postei os looks, todos esses looks que eu tenho usado, especiais de Halloween, eu postei tudo lá, as fotos, enfim, tudo bonitinho lá, como ficou esses looks e outras coisas mais também, tá bom? Lembre-se de dar uma olhada nos outros vídeos aqui do canal, não só do especial de Halloween, mas os outros vídeos que tem aqui no canal que eu já fiz. Curta esse vídeo, por favor, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilha com quem você quiser, com quem você acha que vai ser interessante, tá bom? Feliz Dia de los Muertos, Dia de Muertos, depois do Dia dos Mortos, né? Atrasado, mas enfim. E que tenhamos aí um bom, agora, né, entramos na outra fase do ano, final do ano, Natal tá chegando, provavelmente vai ter especial de Natal aqui também, porque eu também amo Natal, mas enfim, é isso, tá? Sei lá, que a gente consiga entender melhor a morte para aproveitar melhor a vida, talvez, né? Não temer a morte para conseguir viver a vida mais plenamente. Não sei. Pensemos aí, continuemos aqui nos comentários, tá bom? Tchau!